Bom dia, criaturas! Bom, vamos lá. Não é porque o corona pegou a gente que a gente vai parar de ter aula, tá? Vamos falar um pouquinho de funções oxigenadas. A gente já comentou dessas 3 funções, dessas 4 funções que a gente vai estudar hoje na nossa última aula presencial. Mas eu achei bom a gente dar uma recordada para dar continuidade no capítulo. Vamos dar uma recordada na parte de hidrocarbonetos, na parte de nomenclatura. Essa parte de nomenclatura vai servir tanto para hidrocarboneto quanto para todas as outras funções que a gente vai trabalhar, tá? Então, o que a gente começa? Prefixo, indicando a quantidade de carbono que a gente tem na cadeia principal. Met, et, prop, but, pent e assim vai. Depois do prefixo, a gente vem para o infixo. O que seriam os infixos? O infixo seriam o tipo de ligação que a gente tem entre os carbonos também da cadeia principal. Se a ligação é simples, dupla, tripla, 2 ligações duplas, 2 ligações triplas, em, in. Lembra dos dedos, tá? Lembra de ordem alfabética. A, E, I. Se for um hidrocarboneto, o nome da substância vai terminar sempre no quê? Se for um hidrocarboneto, o nome vai ter que terminar em ano, eno ou ino. Por exemplo, como que fica o nome do CH4? Se a gente está trabalhando com um carbono só, o nosso prefixo vai ter que ser met. Se a gente está trabalhando só com ligação simples, então o nosso infixo vai ter que ser o ano. E o nome final vai ter que ser metano. Nossa, vai ficar horrível isso, mas a gente finge que tá tudo bonitinho. Vamos brincar de Paint no PowerPoint. Ok? Próximo slide. Mapa mental de todas as funções oxigenadas que a gente vai trabalhar. Hoje a gente trabalha com álcool, com fenol, com éter e com enol. A gente vai ver todas essas até sexta-feira, ok? Primeira função orgânica oxigenada nossa, então, são os álcoois. O que define um álcool? Para a substância ser considerada um álcool, ela tem que ter um grupo hidroxila. Ela tem que ter um OH ligado em um carbono saturado. O que é o carbono saturado? É o carbono que só faz ligação simples, tá? Dia a dia, onde vocês encontram o álcool? Etanol, por exemplo. Vamos pensar já na parte da nomenclatura, lá no primeiro slide que eu mostrei para vocês. Et significa que ele tem que ter 2 carbonos. Uma ligação simples. E iol é o que vai definir a função álcool. Então, a substância vai ter que ter 2 carbonos com ligação simples e um OH ligado a essa cadeia. Nomenclatura para álcool. Para a gente dar nome para álcool, prefixo, infixo e sufixo. Prefixo, quantidade de carbono na cadeia principal. Met, et, prop, but, pent, ex. Tipo de ligação, em ou in. Lembrando, o carbono tem que ser saturado. O carbono que tem o OH penduradinho só pode fazer ligação simples. Não significa que não possa ter uma ligação dupla ou uma ligação tripla na cadeia. Só não pode estar no carbono que tem o OH. E o final do nome vai ter que ser ol. Nomenclatura oficial para esse álcool vai ter que ser o prefixo mais o infixo e final ol, levando em consideração carbono número 1, se a gente for contar porta e parede. O grupo funcional vem primeiro. O que é o grupo funcional? Vocês vão começar a contar do lado mais próximo do OH. Depois vem a insaturação. Insaturação, posição da dupla ligação. E, por último, a gente considera a ramificação. E a gente agora vai trabalhar com uma nomenclatura usual ou semissistemática, tá? Álcool etílico, álcool metílico. A gente vai colocar o álcool e o nome da ramificação. É como se a gente estivesse trabalhando com uma das ramificações e final ílico. Metil, etil, N-propil, isopropil, sec-butil, terc-butil, ok? Então vamos dar uma olhada nessas substâncias aqui.
um carbono só. Aqui a gente está trabalhando só com hidrocarboneto. Por que são só hidrocarbonetos? Porque são compostos que só têm carbono e hidrogênio na fórmula, tá? Metano, etano, propano, ciclopropano, ciclopentano. Agora, se a gente coloca um OH nessas substâncias, ele passa a ser um álcool. Ele deixa de ser um hidrocarboneto e vira um álcool. Tem OH, tem OH, tem OH, tem OH e tem OH. E todos os OHs estão ligados em carbonos saturados. O que é um carbono saturado? É o carbono que só faz ligação simples. Então, agora o nome vai ter que ser metanol, etanol, propanol, não grifou, ciclopropanol e ciclopentanol. Fabi, por que aqui tem um número e nos outros não tinha um número? Por que eu tenho que colocar esse 1? Para indicar em qual carbono que está ligado ao OH. Então, a gente vai começar a considerar como carbono número 1 o carbono mais próximo do OH. Então, nesse caso, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Nesses outros casos não precisa, porque qualquer lugar que você colocar o carbono vai ser o carbono número 1. Vamos olhar esses 4 exemplos aqui. Butano 2-ol, cadeia principal. Acha a cadeia principal e o que sobra vai ter que ser a ramificação ou o grupo funcional. Começo a contar nesse caso a partir do lado direito. 1, 2, 3, 4 carbonos, but. Se a gente só tem ligação simples, AN, e no carbono 2 tem o OH, por isso butano 2-ol. Nesse caso, a gente também começa a contar do lado direito, pegando 5 carbonos na cadeia principal. Mas agora a gente trabalha com uma ramificação. O que seria essa ramificação? Seria um metil. Onde que está pendurado esse metil? Está pendurado no carbono 4. Então, o nome vai ficar 4-metil pentan 2-ol, a posição do OH. Aqui a gente trabalha também com 5 carbonos na cadeia principal. O benzeno passa a ser uma ramificação, então ele vira fenil. E a gente também tem o grupo cloro. O cloro, em ordem alfabética, cloro vem antes de F, o C vem antes do F. O cloro está em qual posição? O cloro está na posição 3, 1 fenil, pentan, 2-ol. Ou 2-hidroxipentano, pode usar esse nome também. Eu não sou muito fã desse nome. Pode colocar 3 cloro, 1 fenil, pentan, 2-ol, ok? E aqui a gente também trabalha com álcool cíclico com uma ramificação. No carbono 3, a gente vai contar anti-horário. Por que a gente conta anti-horário e não horário? Porque é o jeito mais prático, é o jeito mais curto de sair do OH e chegar no CH3. 3-metil ciclo hexan 1-ol. Nomenclatura usual e nomenclatura sistemática, nomenclatura oficial e nomenclatura usual. Aqui, se a gente for contar a cadeia principal, quantos carbonos a gente tem? A gente tem como cadeia principal isso daqui. Então, a gente tem 4 carbonos na cadeia principal. 4 carbonos na cadeia principal, met, et, prop, but, e no carbono 2 tem o ol. Ou então, se a gente fosse contar isso daqui como ramificação, que tipo de radical, que tipo de ramificação é isso daqui? Agora a gente não está mais trabalhando com isso daqui como se fosse cadeia principal, está trabalhando como se ele tivesse aquele pontinho de ramificação, ok? Que tipo de carbono que é esse? Primário, secundário, terciário. Como esse é um carbono do tipo secundário, então ele vai ser um sec-butil, álcool sec-butílico. Nesse segundo caso aqui, a gente tem 2 carbonos etanol ou álcool etílico. Nesse daqui, fenil, metanol ou ácido benzílico. Lembrando, o OH não pode estar ligado direto no benzeno, tá? Senão ele deixa de ser álcool e passa a ser um fenol. Classificação do álcool é fácil, lindo, maravilhoso. Classificação em primário, secundário e terciário. O que vai ser um álcool primário? Quando o carbono é primário. Quando você só tem um carbono ligado
ao carbono que você está trabalhando. Esse carbono aqui é um carbono primário, só tem um carbono grudado nele. Carbono secundário, então o álcool também é secundário. Álcool terciário, porque tem 3 carbonos ligados no carbono que tem o OH. Teria como ter um álcool quaternário? Não, porque você não tem como ligar 4 carbonos mais o OH no carbono, ok? Temperatura de ebulição de álcool. Quanto mais OH a gente tiver, maior vai ser a temperatura de ebulição. Por que isso acontece, Fabi? OH faz que tipo de ligação? Faz ligação do tipo ligação de hidrogênio. A interação é muito forte. Então, quanto mais interação de hidrogênio, quanto mais ligação de hidrogênio a gente tiver na cadeia, maior vai ser a temperatura de ebulição dessa substância e maior vai ser a solubilidade dela em água, ok? Então, aqui, aumentou a quantidade de OH. Aumentando a quantidade de OH, a temperatura de ebulição dessas substâncias também aumenta e muito. Cada carbono só pode ter um OH, tá? Não tem como ter 2 OHs no mesmo carbono. A mesma coisa com massa molar. Quanto mais carbono você tiver, maior vai ser a temperatura de ebulição. Maior massa molar, maior temperatura de ebulição. Solubilidade em água. Quanto mais curta a cadeia, mais solúvel em água ele vai ser. Por quê? Porque você tem a parte polar do OH e tem a parte apolar do carbono. Então, se você tem muito carbono, ele vai ser muito insolúvel em água. Quanto mais carbono você tem, menos ele se dissolve na água. Aumenta a cadeia, diminui a solubilidade. Segunda função oxigenada nossa, enol. A diferença do álcool para o enol, todas elas terminam em ol, se vocês perceberem, porque todas elas têm que ter o OH. A diferença do álcool para o enol é que o álcool só faz ligação simples. No enol você tem que ter uma ligação dupla no carbono que está fazendo, que tem o OH. Obrigatoriamente, então agora você vai trabalhar com o carbono que tenha o OH, só que além de ter o OH, esse mesmo carbono tem que ter ligação do tipo dupla. Todo enol é um composto altamente instável. O carbono não tem tendência em recificar com dupla ligação e OH ligado. Não tem como a gente conseguir segurar isso daqui por muito tempo. Ele é um composto altamente instável e vai sofrer tautomeria. Tautomeria é uma propriedade que a gente vai estudar daqui a uns módulos, daqui a alguns capítulos, onde a dupla ligação e o hidrogênio se deslocam para formar compostos mais estáveis. Nomenclatura de enol, mesma forma da nomenclatura de álcool, prefixo, infixo e final-ol. Etanol, prop, en, ol. Não esqueçam que aqui vocês têm que indicar tanto a posição da dupla ligação quanto a posição do OH. Então, o OH, nesse caso, está no carbono 1 e a dupla ligação também está no carbono 1. Já nesse caso aqui, o OH está no carbono 2 e a dupla ligação se encontra no carbono 1. Então, por isso, prop 1en 2ol. Fenol, vamos para a terceira função de hoje. Fenol, a gente tem que ter OH ligado diretamente ao benzeno. Ele não pode ter um carbono separando o OH do benzeno. Eles se grudam e não querem se separar. Nomenclatura para fenol. Vocês podem usar tanto o nome fenol ou hidroxibenzeno. Qualquer um dos nomes é válido. Quanto mais OH a gente tiver, maior vai ser a solubilidade em água, maior a temperatura de ebulição. Da mesma forma dos álcoois. Hidroxibenzeno, 1,2-hidroxibenzeno ou orto de hidroxibenzeno. O que é o orto? É a posição 1 e a posição 2. Orto, meta e para.
1, 2, 1, 3, 1, 4. 1, 2, orto. 1, 3, meta. 1, 4, para. Quando a gente trabalha com éter, quarta função nossa, a gente tem que ter oxigênio entre átomos de carbono. Então agora a gente vai trabalhar com um heteroátomo. O que é um heteroátomo? O heteroátomo é um átomo diferente entre carbonos. Então no nosso caso, o oxigênio vai ser um heteroátomo, por quê? Porque vai ter que ter carbono antes e carbono depois. Nomenclatura para éter. V o lado mais curto, oxi, lado mais comprido, ano. Prefixo, metoxi, etoxi, propoxi, lado mais comprido, metano, etano, propano, butano. Por exemplo, aqui, metoxi, metano, porque a gente tem lado mais curto? Não, os dois lados têm o mesmo tanto de carbono. Aqui você tem um carbono e do outro lado você também tem um carbono só. Então a quantidade de carbonos é igual dos dois lados. Não tem por que diferenciar. Já nessa segunda, a gente tem o quê? Tem 3 carbonos aqui, prop, enquanto do outro lado a gente tem 2 carbonos. Então, nesse caso, a gente tem lado mais comprido e lado mais curto. Lado mais comprido sempre vai ser o fim, lado mais curto sempre vai ser o começo. Então, vai ser etoxi, propano. Aqui, eu tenho um carbono desse lado. Vai ser um saco pintar isso, mas a gente tem... Nossa senhora, vai ficar horrível. A gente tem 6 carbonos desse lado aqui. Então, esse lado é mais complexo, esse lado é mais comprido. Então, ele ganha o nome de cadeia principal. Então, o nome para isso fica metoxibenzeno. Só que a gente também trabalha com nomenclatura usual para isso. Nomenclatura usual, nome de radical e radical. Dietil, por que dietil? Porque são 2 vezes o etil e o final do nome fica éter. Etil, metil, éter. Fenil, metil, éter. De novo, quanto mais carbono a gente tem, maior vai ser a temperatura de ebulição. Só que por que se a gente comparar um álcool com um éter de mesma massa molar, por que o álcool tem temperatura de ebulição maior do que o éter? O éter vai ter temperatura de ebulição menor porque ele não faz ligação de hidrogênio. Ele vai ter uma interação do tipo de polo, que é mais fraca do que a ligação de hidrogênio presente no OH do álcool.